Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos Lustosa e nós vamos dar continuidade ao nosso curso falando um pouco sobre Índia, que é esse grande país da Ásia, né, que influencia também muitos outros países com a sua gastronomia. A Índia, ela fica localizada nessa região chamada Ásia Meridional, que é essa região aqui em roxinho, né? Também tem, como outros países, o Paquistão, o Nepal, né? A Sri Lanka, o Butão, o Bangladesh, que fica nessa região da Ásia Meridional. E o que nos lembra a Índia? Vocês podem se lembrar da Índia por conta do Taj Mahal, né? Que é um tema até da música do Jorge Benjol. Tem Gandhi, o grande pacifista, né? Tem o Kama Sutra, que é um livro que ficou bastante famoso, né? Tem o cinema indiano e aquela Bollywood, né? Também temos a meditação. Temos vários animais, né? Que são típicos da região da Índia, como o tigre de Bengala, o pavão, as najas, enfim, tem o leão asiático, e entre vários outros países. Na cultura pop tem esse senhorzinho bem aqui, que é o Dalsin, que é de um jogo de luta chamado Street Fighter, que eu gosto bastante. A Índia tem como capital Nova Delhi, uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, 1,38 bilhão de pessoas. Acredita-se que nos próximos anos, né, ela é atualmente o segundo mais populoso país do mundo, mas é provável que a Índia ultrapasse a China e se torne o país mais populoso do mundo dentro de alguns anos. Vou tirar o fone aqui que acabou a bateria. Espero que vocês consigam continuar me escutando. Ele tem uma densidade demográfica de 92 habitantes por quilômetro quadrado, tem mais de 3 milhões de quilômetros quadrados de superfície, é uma república parlamentarista, né? O idioma oficial é o hindi, o inglês e ainda tem outras 21 línguas que são reconhecidas pela administração federal, entre elas o Maratha, o Nepali, o Tamil e o Urdu. A moeda é a rúpia e o PIB de 2,2 trilhões de dólares, é um dos países mais ricos do mundo, né? E tem as religiões o hinduísmo, o islamismo, o sikhismo, o budismo e o cristianismo. O sikhismo é uma espécie de junção entre o islamismo, que mescla um pouco do islamismo com um pouco do hinduísmo também. A Índia tem um clima bastante tropical, né? Sobretudo na região sul, e ao norte é temperado, com alguma região de neve, né? Porque é onde fica aqui o Himalaia. Ela tem uma paisagem bastante variada e tem algumas regiões bastante áridas, como o deserto de Thar, que fica aqui próximo à região aqui do Paquistão, certo? O relevo da Índia ele pode ser dividido em três, né? Ao norte tem a Cordilheira do Himalaia, com pelo menos 40 montanhas com mais de 7.500 metros de altitude, por isso que o Himalaia é conhecido como o teto do mundo, né? Que é as partes mais altas do mundo. Aos pés do Himalaia tem a grande planície do rio Ganges, né? Formada pelo rio Ganges, a planície indo-gangética, e tem uma forma sedimentar recente com solos bastante férteis, né? Que é onde fica a maior parte da produção agrícola da Índia. Ao sul tem o Planalto de Deccan, né? Que ocupa mais da metade da Índia, e o clima da Índia também é bastante influenciado pelas monções, que são aquelas estações chuvosas. A Índia tem uma grande variedade, né, de condições climáticas e uma vegetação bastante rica e variada, né? Tem pelo menos 45 mil tipos de plantas e arbustos, o que corresponde a 7% da flora mundial,
Com 81 mil espécies, a Índia tem cerca de 6,5% da fauna do mundo. É muito bicho, muito animal, né? E tem atualmente 80 parques nacionais e 441 santuários de vida selvagem. A Índia também tem diversos grandes rios, como o Ganges, que é o principal, né? É o rio sagrado, é o rio que era uma divindade. O Brahmaputra, o Yamuna, o Godavari, Kaveri, Narmada e o Krishna. Algumas congregações religiosas e festivais, né, do hinduísmo ocorrem nesses rios, né? E o rio Ganges é a personificação da deusa Kaligati, que é uma fotinha de como seria essa deusa, né? Que ela seria a forma humana do rio Ganges. A Índia, ela tem uma história milenar, né? Vários milhares de anos ela já era habitada e é o berço da civilização hindu, que originou o hinduísmo, a religião, uma das principais religiões do país, né? Por volta do ano 400 a.C., surgiu o sistema de castas, que ainda hoje vigora lá. Castas, né, que separam as pessoas em estratos sociais, né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente depois disso. E outras religiões surgiram nessa região, né, como o budismo e o jainismo, que defende a construção de ordens sociais não hereditárias, né, já seria uma resposta ao sistema de castas, né? Até o século X, a Índia é caracterizada pela presença de diversos reinos regionais e por uma diversidade cultural enorme. E até os anos 300, diferentes dinastias do povo tâmil ocupavam a região, comercializando com o Império Romano e com o sudeste e sudoeste da Ásia, o que ficou conhecido como a Rota da Seda, né? Aqui nós temos um exemplo da Rota da Seda, que ia desde a Europa, né, ali da região da Itália, passava por a Ásia, o extremo, passava aqui o Oriente Médio, parte da África e até o extremo Oriente, aqui com a China, né, e através chegava na Índia também. Entre os anos 800 e 900, a cultura hindu se expandiu pelo subcontinente e influenciou diversas realezas, né, diversos reinos que estavam ali naquela região. Após o século X, ocorreram as principais invasões de outros povos nômades muçulmanos, oriundos da Ásia Central, e esses povos muçulmanos começaram a se estabelecer também ali na região da Índia, né? Os principais regimes que se formaram foram o Sultanato de Delhi, que vigorou de 1206 a 1526, o Império Mongol, de 526 a 857, que não é o mesmo Império Mongol, né? Aquele do Gengis Khan, é outro. E durante esse último, né, do último Império Mongol, aqui os britânicos, a Inglaterra, chegaram lá e dominou a Índia. A expansão britânica na Índia se iniciou no século XVIII, com a Companhia das Índias, né, quando ela se estabeleceu com os entrepostos comerciais, né, nas cidades comerciais do país da Índia, né, e a empresa trazia consigo grande infraestrutura naval e militar, atraindo a elite indiana da região de Bengala, que era interessada nas possibilidades de lucro. Ou seja, a elite local se juntou com os estrangeiros para poder explorar a população e ganhar mais dinheiro. E foi assim que a elite indiana permitiu que os ingleses se apossassem do país. Ao longo dos anos 700, 1700 e 1800, os britânicos tiveram mais acesso às riquezas da região e converteram seus lucros em presença militar e poder político, né? Eles ganhavam dinheiro e iam enviando tropas para poder estabelecer seu poder. Em meados do século XIX, a empresa, né, as Índias Orientais, já havia se convertido num braço da administração britânica na Índia, e nesse contexto uma série de reformas foram realizadas visando a construção de um Estado moderno. A desculpa era que iam modernizar a Índia, né, que era muito antiga, muitas tradições milenares e tal. Entre elas, a demarcação do território e o controle social da população. Aí, entretanto, amplas parcelas da população estavam insatisfeitas, né, e o resultado foi a revolta dos cipaios,
de 1857, conduzida por soldados da Companhia e membros das elites de diferentes localidades, né? No fim, o movimento foi sufocado pelos britânicos. Perdão. E no ano seguinte, fundou-se o Raj britânico, que duraria quase 100 anos. E o Raj britânico, que foi de 1858 a 1949, né? Quando chegou assim, no início do século XX, a coroa inglesa estava focada em criar um Estado centralizado, né? E instituições políticas para mantê-la, adotando assim, uma espécie limitada de parlamentarismo. No plano socioeconômico, né, na questão do dinheiro mesmo, os avanços tecnológicos direcionados à exportação primária, que recortou todo o território com linhas de ferro, coexistiam com o período de fome. Ou seja, essa parte da Inglaterra, né, ela levou a algum desenvolvimento, mas também não trouxe igualdade para a população. Né? Os ricos continuavam ricos e os pobres cada vez mais pobres, com muitos passando fome. O período da Primeira Guerra Mundial, né, que é o início do século XX, né, foi marcado por reformas políticas direcionadas ao autogoverno, mas também pelas leis criadas por leis repressivas. Né? Também foi quando se iniciou um movimento de desobediência e sem violência, né, representado pelo Mahatma Gandhi, que era um grande pacifista. Né? Ele fazia greves de fome, e, entre outros sistemas de protesto, mas sempre protestos pacíficos. Na década de 1930, cresceu uma mobilização parlamentar dos indianos pela independência, porém foi só na década seguinte, com o advento da Segunda Guerra, que eles conseguiram dar o golpe final no imperialismo britânico. Eles conseguiram romper com a Inglaterra. Em 1947, o grupo liderado por Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru declarou a independência da Índia, né? E a resposta dos britânicos foi apoiar a criação de um outro estado, o Paquistão, para onde a grande maioria dos muçulmanos se deslocou. Né? A Índia sempre teve muçulmanos e hindus, né, que professavam essas duas religiões dentro do seu território. E quando houve esse cisma, né, essa divisão, quando os ingleses foram embora, mas ainda forçaram uma outra disputa, né, o surgimento do Paquistão. E o Paquistão é majoritariamente muçulmano, né, que fica ao norte, ao noroeste da Índia atualmente. E ainda hoje o Paquistão tem uma rixa muito grande com a Índia, né, por conta disso. Esse deslocamento também gerou muita fome, muitos conflitos e um momento difícil para as populações mais pobres. Né? Em nível institucional, em 1950, a Índia consolidou sua soberania como uma constituição que criava uma república secular e democrática, permanecendo como está até o momento. Embora ainda hoje existam grandes conflitos territoriais, né? A Índia vive envolta em guerras, né, com seus países vizinhos. E uma das principais regiões que a gente vira e mexe e escuta nos jornais é a região da Caxemira, né, que fica justamente próximo ao Paquistão. Nas últimas décadas, a liberação econômica do país transformou a Índia numa das principais potências econômicas do mundo, né, e é uma referência na ciência, tecnologia, cultura, mas ainda assim a Índia continua, por mais que ela tenha um crescimento econômico, esse crescimento não é dividido entre a população, né, e tem uma grande desigualdade social, né, e marcada pela violência religiosa também. A maior parte da população da Índia vive nessa região norte ao longo do rio Ganges, né? Você pode ver aqui nesse mapinha, aqui, né? Esses estados de cima, né? Bengala, Bahia, Uttar Pradesh, Punjab, né? Que ficam ao norte, é onde está a maior parte da população. O país ainda é bastante rural, né? Cerca de 40% da população é que vive nos centros urbanos, né? E acabam tendo grandes aglomerados urbanos, né? Como na cidade de Mumbai, que era chamada antigamente de Bombaim, Calcutá, né? Que é a nossa conhecida Calcutá, é onde tinha a Madre Teresa, né? E Nova Delhi.
sociedade hindu é organizada em grupos hereditários chamados de castas, né? As pessoas que pertencem à mesma casta se definem de acordo com a posição social, formando uma sociedade estratificada, em que o destino do indivíduo é traçado desde os primeiros dias de vida. Quem assistiu aquela novela da Glória Pérez, né, Caminho das Índias, já tem uma noção do que, é que a gente está falando, né? Quem nasce Brahma, vive Brahma para sempre, né? O Dalit, né, que são os intocáveis, se eles nascem, eles vão morrer Dalit, né? Não tem como mudar de posição na casta. Hoje em dia os indianos dizem que isso não existe, que é uma coisa do passado, mas existe sim. Então hoje existe. Eles só não têm de uma forma velada, digamos. As castas mais importantes são os brahmanes, né, que são os chamados sacerdotes, os kshatriyas, que são os militares, os vaixás, né, são os comerciantes, fazendeiros, os sudras, que são as pessoas que deveriam servir às castas superiores, né, são como os serviçais, e aquele que não pertence a nenhuma casta são os chamados Dalits, né, os párias, os intocáveis, né, que fazem os serviços degradantes, os serviços menos nobres, né, os que varrem ruas, que recolhem fezes de animais, etc. Né? Entretanto, essas aqui são as castas básicas, né? E dizem que existem mais de 3.000 castas dentro da cultura indiana, né? Então é muita, muita coisa, né? O hinduísmo, que é a principal religião da Índia, né? Ela é considerada uma das religiões mais antigas de toda a humanidade, né? E surgiu por volta do ano 1500 e ano 500 antes de Cristo, né? Ele não foi fundado por nenhuma pessoa específica, né? Diferente do cristianismo, que tem suas figuras-chave, seus profetas e tal. O hinduísmo é uma religião politeísta, né? Tem vários deuses, né? E é por isso que ela não tem um criador específico, né? As divindades dessa religião fazem parte da vida cotidiana dos fiéis, pertencendo mesmo ao mesmo mundo que estes, né? Assim, os deuses e fiéis vivem no mesmo mundo. Não é de se surpreender, então, que a maioria da parte dos cultos hinduístas são realizados nas casas dos próprios fiéis. Existem os templos, né? Onde se veneram os deuses e tal, mas a maioria das manifestações, né, religiosas são feitas dentro das casas dos próprios fiéis. Parte significativa dos textos sagrados do hinduísmo foram escritos na língua sânscrita, né, em sânscrito. Os principais textos são chamados o Ramayana ou Mahabharata, que retratam histórias fantasiosas sobre os governantes que lideraram a Índia antiga nos seus tempos de glória. Os praticantes do hinduísmo possuem o costume de cantar, meditar, recitar textos religiosos, recitar os mantras, né, os famosos mantras, o Om. Né? Por fim, é válido destacar que o hinduísmo acreditava na reencarnação dos indivíduos. Inclusive, os fiéis acreditam que uma pessoa pode reencarnar diversas vezes, até mesmo na forma de um vegetal ou de um animal. Você pode vir uma árvore, você morre nesta vida e você vem uma árvore na próxima. Pode ser assim. Aqui é o Brahma, né, que é o Deus superior, é como se fosse o criador do universo, né? E aqui dentro tem várias representações, que significa cada parte do símbolo de Brahma. Né? A cozinha indiana ela é repleta de história e influência de muitos povos que por ali passaram. Sua grande marca registrada é o uso de especiarias nos seus pratos, acompanhados de pães mais clássicos. Dependendo de onde formos no país, teremos um uso de ingredientes distintos e novos olhares de como usá-los e combiná-los. Muito do que se come no país também recebe influência das religiões ali inseridas. A cozinha indiana está entre as mais ricas e variadas do planeta, portanto é importante nos dedicarmos ao estudo dessa cultura, a fim de abranger a nossa visão sobre a gastronomia, né? Diferente da cozinha da China, Tailândia, Camboja, Laos, Indonésia, ali, dos países ali da região, né, da Ásia, nos quais se faz muito salteado, né, aqueles que a gente faz na frigideira, né? A cozinha indiana foca mais nos ensopados, ela faz as comidas de caldo, digamos. Por ser um berço de muitas especiarias que o mundo inteiro utiliza, a cozinha indiana se moldou de tal forma que é comum até dezenas delas serem usadas em um só preparo. Eles fazem muitos temperos
juntam várias especiarias e fazem um pó, que é o chamado masala. Apesar do Oriente pensar em curry quando se fala em cozinha indiana, por lá esse tempero padronizado não costuma ser utilizado como se imagina. A cozinha tradicional indiana deriva muito da comida caseira e é feita principalmente pelas mulheres mães de família. Graças ao comércio de chá e especiaria que muito interessou os europeus na época das grandes navegações, foi possível espalhar muitos ingredientes indianos muito afora. Os espanhóis, portugueses, ingleses e franceses, por terem colonizado locais na América, Oceania e África, disseminaram os produtos asiáticos, né? Como eles iam comprar e eles iam para outras terras, né, que eles tinham, estavam colonizando, né, estavam povoando, estavam se apossando, né? Eles levaram aqui as especiarias. Aqui nessa fotinha a gente tem aqui ó, o cardamomo, tem a pimenta do reino, tem o anis estrelado, tem semente de coentro, aqui provavelmente açafrão, aqui páprica, esse aqui eu não sei identificar o que é, mas enfim, é algum tempero também que é conhecido da gente, né? Dentro da gastronomia indiana existem muitos estilos de cozinhar, mas há muitos pontos em comum, entre eles o uso de especiarias, de ervas, cereais, leites, legumes, frutas, um paladar agridoce, eles têm muito essa característica, né? De ser agridoce, ser azedo e ser docinho. A manteiga ghee, que é a manteiga clarificada, o dai, que é o iogurte, o paneer, que é o queijo fresco de coalho, os chutneys, que são espécies de geleias bem temperadas, os pickles, entre outros ingredientes, certo? Então, gente, na Índia o tempero que de fato está presente em quase tudo é a chamada masala, é um termo genérico para uma mistura de temperos e não a regra, e cada indiano pode fazer o seu gram masala, né? Combinando os temperos e as especiarias que ele mais gosta. A grande sabedoria está em como combiná-los e potencializar seus aromas e sabores para pratos específicos. Portanto, cada família tem seu próprio masala. Na Índia, por ser predominantemente adepta à religião do hinduísmo, não se tem o costume de consumir carne bovina, porque é um animal sagrado, né? A preferência nacional é por aves e carneiro. No hinduísmo, a vaca está vinculada ao deus Shiva. Como o país é muito populoso, uma parcela considerável da população vive na linha da pobreza e a gastronomia nos presenteia com os ingredientes não tão corriqueiros, né, no Ocidente, principalmente aproveitando os insumos por completo, né? Além disso, devido a questões religiosas, o vegetarianismo é comum, mesmo entre os mais ricos, né? O que aumenta ainda mais o leque de possibilidades na criação de pratos com ingredientes conhecidos. Alguns costumes da Índia, né, é que não se utiliza talher, eles comem com as mãos e é sempre com a mão direita, porque a mão direita é a que leva o alimento à boca. E a mão esquerda é utilizada para higienizar o corpo, então não confunda. Se algum dia vocês forem para a Índia, sempre comer com a mão direita. Observe aqui nessa foto, né, as pessoas estão comendo a refeição, tem arroz, tem o pão, tem alguns molhos, né? E eles sempre comem com a mão direita. Eles não gostam de dividir o prato, né? Porque para eles é um sinal de impureza. Então o brasileiro lá não é se dar bem, né? Porque a gente que é brasileiro, a gente gosta de ficar mexendo no prato da outra pessoa e tal. E comer com as mãos na Índia é uma tradição, né? Para alguns deles, os talheres dão um gosto metálico e tiram a energia do alimento. O que pode ser que o alimento é sagrado, né? E merece nosso contato direto. Se você quiser entrar no clima, só não esqueça de usar apenas a mão direita. Bom, gente, essa aqui é a nossa introdução sobre Índia. A gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até lá!